parte que vai entrar sobre as mensagens que vai falar sobre relação sexual, tá? E é um tema importante, é um tabu, e a gente vai começar a falar. Eu acredito que vai dar 3 ou 4 mensagens e depois a nossa conclusão. Se nós não terminarmos em dezembro, em janeiro a gente encerra essa conferência de mensagens sobre a família, sendo que nós começamos em setembro, outubro, novembro. Estamos caminhando para o 4º mês, para a glória de Deus, né? Essa é a 14ª mensagem desse tema, e a gente vai falar hoje sobre o poder da unidade. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui diante do teu altar, e a tua igreja está aqui mais uma vez para ouvir a tua voz. Nós acreditamos que o Senhor instrui, ensina, admoesta, exorta a tua igreja através da tua palavra. Eu te peço mais uma vez que o Senhor venha usar a minha vida para falar a tua palavra aos teus filhos. Senhor, toca nas minhas cordas vocais, na minha faculdade mental, no meu coração, e que a tua igreja possa ser edificada, consolada e exortada pelo poder que há nas Escrituras Sagradas. Que aqueles que estão em casa também, da mesma forma, sinta a tua presença através da ministração da tua palavra. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos possam dizer amém. Cadê os irmãos que estão nos visitando? Levante a mão assim para mim. Uma irmã aqui, tem irmãozinho aqui, tem a irmã lá atrás. Tinha um irmão que estava sentado lá atrás, ele saiu? Ele estava domingo aqui, disse que vinha hoje, e ele saiu. Nossos irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa casa. A igreja está feliz com a presença dos irmãos. Se é verdade, digam amém. Amém. Vamos lá, o poder da unidade. A gente sabe que quando se fala de unidade, o doutor Luciano Subirá vai dizer que muitos casais, eles vão viver fora do ideal de Deus para uma vida matrimonial. E falar de unidade, a gente vai ver muitos lares cristãos com brigas, desrespeito, infidelidade. Isso é muito ruim, porque além de trazer um clima muito ruim, o ambiente do lar, ninguém gosta de viver numa casa onde tem contenda, briga, discussão, palavrão, desrespeito, infidelidade, por aí vai. E além de ser muito ruim o clima de tudo isso, é uma grande falta de testemunho para nós que somos cristãos, né? A gente sabe que nós que somos crentes, a gente tem um olhar duplo das pessoas, porque o mundo nos enxerga como pessoas perfeitas, e para eles a gente não pode errar. Só que quando se fala de unidade no lar, o lar, quando ele tem unidade, ele vai trazer, Deus vai trazer bênçãos para esse lar muito grande. O diabo, sabendo disso, que um lar com unidade é um lar abençoado, ele vai fazer de tudo para que essa unidade ela não exista, ela não permaneça, ela não prevaleça nesse lar. E quando um lar tem unidade, biblicamente falando, pode colocar Mateus 18, 19 e 20, quando um lar tem unidade, esse ambiente ele está propício, segundo as palavras de Jesus Cristo, para uma intervenção divina. Quando um lar tem unidade, essa casa está propícia para acontecer milagres, para acontecer coisas divinas. Jesus falou aqui, em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido. O apóstolo Pedro vai dizer a verdade na sua carta, que se você brigou com seu cônjuge, não ore, porque a sua oração será interrompida. Jesus está dizendo nesse texto, que se eu estou em unidade com a minha família, se há harmonia de pensamento, a petição que seja feita, se estiver dentro da vontade de Deus, isso vai ser concedida para a família. E Jesus está falando isso aqui de forma muito oportuna. Pode colocar o versículo de número 20, irmã Sandra, por favor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Hoje a nossa missão aqui, para falar para as famílias, para os casais, da importância de ter essa unidade e do perigo de não ter essa unidade dentro da nossa casa. Como eu manter essa unidade biblicamente, como eu aprender com ensinamentos de Cristo, com ensinamentos bíblicos, a manter essa unidade dentro da minha casa. Você acabou de ouvir que
ter unidade traz benefícios para o meu lar, amém? E a falta disso, pastor, preste atenção. Do outro modo, a falta dessa unidade, ela vai gerar um resultado inverso. Se ter unidade me traz bênção, não ter unidade não vai me trazer bênção, para mim não falar maldição. Mas preste atenção nisso aqui, ó. Uma vez que o próprio Deus, a palavra de Cristo, estabeleceu que, por uma situação ter unidade e ter bênção, ele agiria assim. Foi o texto de Pedro que eu acabei de falar, 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7, pode colocar o texto para mim, a igreja para ler, importante ler esse texto mais uma vez aqui. Pedro vai falar assim, ó, presta atenção no texto, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maridos, cadê os maridos? Digam amém. Vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Primeiro, para mim ter discernimento dentro da minha casa, como sacerdote, como aquele que recebeu a função de governante do lar, eu vou precisar muito, escute, a mensagem passada falou sobre vida espiritual, e a gente vê que muitos sacerdotes, muitos maridos, para não falar esposas, eles têm essa dificuldade de ter essa constância espiritual, né? De estar bem espiritualmente com Deus. E quando eu não estou bem espiritualmente com Deus, quem é que vai agir? É o meu espírito ou a minha carne? E tomar decisões influenciado pela carne vão trazer consequências drásticas, e algumas delas são irreversíveis. Pedro vai dizer assim, ó, dando a honra à esposa. O marido sabe, se o marido estiver bem, que a mulher é a parte frágil, Paulo diz isso, e que ela é auxiliadora, e não usar de machismo ou de uma liderança ditatorial para dizer que a mulher precisa ser submissa e estar sujeita a todas as vontades do marido. Nós já aprendemos tudo isso aqui, por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o primeiro ponto para que as bênçãos de Deus alcancem o meu lar, marido, não é eu estar aqui pregando, não é eu estar aqui ministrando, pregando fora, dando aula aqui atrás, ou exercendo o ministério itinerante. Não, o primeiro ponto para que haja unidade, bênção dentro da minha casa, é que eu esteja em um só pensamento com a minha esposa. Já falei para os irmãos aqui em outras oportunidades, que nenhuma palavra de nenhum profeta, de nenhum pregador, por mais capacitado, intelectual que ele seja, supera a palavra de bênção de uma mãe, de um pai. Deus disse que quem honra pai e mãe, ele tem longevidade na face da terra. Honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E desonrar pai e mãe, segundo Paulo e os ensinos bíblicos, os meus dias eles são encurtados na face da terra. Preste atenção nisso aqui. Deus não está em ambientes, repita comigo essa frase assim, diga, Deus não está em ambientes onde há desarmonia e discordância. Bora pegar um exemplo clássico, coloca para mim, irmã Sandra, Gênesis capítulo 11, versículo 6 e versículo 7, olha aqui para mim, por favor. Esse texto que ela vai colocar aqui, é o famoso texto da Torre de Babel. Esse texto você conhece muito bem, que Deus ali fez uma confusão, para que a unidade que havia, deixasse de existir, e a partir do momento que Deus confundiu as línguas, acabou aquela unidade, e eles não conseguiram mais dar continuidade à obra que eles estavam fazendo. Sabe o que é interessante? Que no versículo 6, enquanto as línguas não foram confundidas, eles estavam chegando ao seu alvo, e não pense você que eles não seriam capazes, talvez não de chegar até Deus, mas de concluir o que eles quisessem fazer, porque o homem, dado por Deus, tem muita capacidade. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Esse versículo 6, é o versículo que eles ainda têm a unidade, e olha o que o homem é capaz de fazer, quando ele está unido, quando ele tem unidade. Versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Eis que o povo é o quê? Unidade. Quando o povo é um, deixa eu perguntar para você, o que é melhor, uma cabeça ou duas pensando? Duas cabeças pensando. Eu dei o exemplo da Bíblia para vocês. Almeida, revista e atualizada, foi traduzida por um homem chamado João Ferreira de Almeida. A Bíblia NVI é considerada a melhor, porque 32 cabeças traduziram ela. Então, os erros de tradução na NVI são infinitamente menores que Almeida, porque foi muita gente pensando. O povo está aqui, ó,
o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam. Meu irmão, eles estavam focados. Vamos construir uma torre e vamos até o céu. Pega o exemplo de uma família. Pega o exemplo de uma família. O pai está aqui, senta com a mãe. Ambos têm Deus. Ambos têm temor ao Senhor. Da glória a Deus, pelo amor de Deus. Ambos têm a Bíblia como seu manual. Ambos têm a oração como um conjunto de força. Ambos têm princípios cristãos. Aí eu pergunto para vocês: quem pode segurar uma família que tem unidade? Quem pode segurar um casamento que tem unidade? Da mesma forma, versículo 7 agora, que um casamento sem unidade cambe a destruição. Por exemplo, no 6 eles tinham unidade, um só pensamento, uma só cabeça, um só foco, e o projeto está saindo, sim ou não? Estão juntos. Agora, quando Jesus falou que reino dividido, ele não cresce. Se eu estou cambando para cá, a irmã Sandra está cambando para lá, a irmã Sandra pensa A, eu penso B, como é que vai dar certo? Olha o versículo de número 7, no versículo 7, não tem mais unidade. Deus confundiu a língua daquele povo, e Deus disse assim, venham, vamos descer, confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está. Aqui está o problema de muitos casais. Eles vivem na mesma casa, eles dormem junto, eles às vezes até fazem algumas tarefas de forma igual, mas eles não falam a mesma língua. Um pensa uma coisa, um pensa outra coisa, e por problema cultural, por problema de família, por problema de crescimento, e alguns outros problemas, que são duas pessoas totalmente diferentes, que problema, pastor? De um não querer se rebaixar para o outro, de um não querer ceder para o outro, de um não querer renunciar para o outro, que todos esses são princípios que as Escrituras nos ensinam. E se a gente tentar, escute irmão, por favor, olhe para mim aqui, todas as vezes que eu e você e eu, pegarmos a nossa família e criarmos um caminho para ela, baseado no nosso achismo, nas nossas crenças, na nossa cultura, no que nós aprendemos, nós estamos fadados ao fracasso. A única maneira de você conduzir a sua família com unidade, eu não falei a maneira B, a única maneira é se esse elo ser de 3 dobras, você, sua esposa e o Espírito Santo de Deus. Só que vai entrar aquela questão, tem pessoas que estão numa convivência, e a gente sabe que esse ajuste da unidade, por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico aqui para vocês. Tem pessoas que namoram algum tempo, 5, 3, 4 anos, e no namoro eles se dão muito bem, eles começam a se conhecer, eles falam assim, nossa, como a gente se parece, a gente tem o mesmo pensamento, tu gosta de uma coisa, eu também gosto, eles falam assim, está rolando a química, aí eles casam. A partir do momento que essas pessoas casam, elas vão descobrir dentro do casamento, que eles não tinham tanta unidade como eles pensavam que tinham. E o que vai acontecer? Aí vai começar a acontecer os ajustes. Só que algumas pessoas não estão querendo fazer esses ajustes. Pastor, por que algumas pessoas não querem fazer o ajuste? Olha essa palavra como ela é importante. Algumas pessoas não querem fazer o ajuste, porque elas ainda não sabem o poder que é uma família diante de Deus. Ou melhor, elas não sabem o que é o resultado de uma família diante de Deus, o que significa uma família para Deus, pelo fato dela não ter esse entendimento, de como Deus olha a família, do que é o matrimônio, que é algo sagrado, do que é um lar ajustado, elas colocam as prioridades dela na frente dos ajustes, e os conflitos vão só aumentando. Agora preste atenção, o princípio do acordo, a Bíblia vai ensinar algo que é indispensável num relacionamento. Amós, por favor, irmã Sandra, capítulo de número 3, versículo de número 3. Nós temos que demonstrar unidade hoje, irmã Sandra. Amós, capítulo 3, versículo de número 3. Olha só. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Sabe o que é interessante? Eu falei na mensagem passada, as irmãs podem dar um glória para ajudar o pastor depois que eu falar. E se Deus permitisse que o homem tomasse todas as decisões sozinho, o homem escuta assim, eu sou o cabeça, eu sou o governante, eu sou o sacerdote, ele se incha. E a gente aprendeu biblicamente que ele ser o cabeça, ele ser o sacerdote, ele ser o governante, não faz dele o melhor. Tanto que Deus falou assim, tu é bom, tu é o sacerdote, tu é o cabeça, mas tu vai precisar de uma que pensa bem. Olha aí, tu vai precisar de uma que vai te auxiliar. É aí que entra a mulher. Só que a mulher, ela não pode usar
esse título de auxiliadora para tirar a autoridade do marido, da mesma forma que o marido não pode usar o título de sacerdote para subjugar a mulher a uma sugestão que a Bíblia não ensina. Agora preste atenção nisso aqui, como é lindo isso aqui. E a gente sabe que não vai ser fácil ajustar satisfatoriamente na relação conjugal. Por quê? Porque dentro de um casal existem muitas diferenças. Por exemplo, existe a diferença da formação. Você tem uma formação, ele tem outra. Existe a diferença da educação. Existe a diferença da personalidade. Existe a diferença também do temperamento. São duas pessoas totalmente diferentes. Por isso que eu falo, só Deus para fazer dar certo mesmo. Mulher é doce. Ah, que lindo. Homem é bruto. Ah, tá bom. São duas, não são todos, né? Toda regra tem sua exceção. Mas são duas pessoas totalmente o quê? Diferentes. Aí a pergunta é, você está preparado, você quer renunciar aos seus desejos, às suas vontades, o seu gosto? Por exemplo, eu já falei, quando a mulher olha para o marido, ele é um bom pai, Wesley. Ele é um excelente sacerdote, provedor. Ele está suprindo a parte sexual, a parte emocional, a parte psicológica, não falta nada. Ela não tem dificuldade nenhuma em renunciar por ele, sim ou não? Agora tem um erro das irmãs também. Tem irmãs que só querem renunciar se tiver algo em troca, e a Bíblia não ensina isso. Você não é sábia? Amém ou não, amém, irmã? Você não é sábia? Então aprenda a renunciar. Tem irmãs que falam assim, olha, não vai ter sexo. Nós aprendemos isso em uma das mensagens aqui, que você não pode privar o seu marido disso, que sexo não é um direito dele, que foi dado por Deus dentro do casamento, e que privar isso é algo totalmente terrível aos olhos de Deus, sem dizer que, segundo os ensinamentos bíblicos, abre não uma brecha, mas abre um portão para Satanás. Então tem pessoas que só querem, de tal forma o marido só quer fazer algo para a mulher, se a mulher está fazendo algo em troca, e é assim que a Bíblia ensina, irmão? Sim ou não? Não ensina isso. Agora preste atenção aqui, pastor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Escute, quando nós aprendemos, aí que está, irmão, olha a importância das Escrituras. Quando nós aprendemos, irmã Silvana, a ter a Bíblia como o denominador comum, quando nós aprendemos através da Bíblia ter o caráter de Cristo, o que é que vai acontecer? Eu vou aprender através da Bíblia, através de quem? A perdoar quando ele não merece, a renunciar quando ele não merece. Eu vou aprender através da Bíblia o recomeço, e acredite, é possível ajustar um casamento que está à beira do abismo. Dá uma glória a Deus aí. É possível ajustar um casamento que para todo mundo já acabou. A pergunta é, você está disposto a fazer isso? Ou tu está naquela ainda? Não, se ele mudar, meu irmão. E uma das primeiras mensagens que foi falada aqui dentro dessa igreja, olhe para mim, foi dito assim, ó. Uma das primeiras mensagens que nós falamos, eu até esqueci que eu ia falar agora, acho que não era de Deus. Espera aí que eu vou já lembrar. Olhe para mim aqui, uma das primeiras mensagens que foi falada sobre esse tema aqui, eu esqueci totalmente que eu ia falar. Vamos lá, deixa eu continuar, daqui a pouco eu lembro, de verdade. Então presta atenção, é possível ajustar. A pergunta é, você quer, se a sua família é importante para você, você vai querer. Depende muito de como você olha a sua família. De como o quê? De como você olha a sua família. Se a família é importante, se o marido é importante, se o casamento é importante. Infelizmente tem algumas mães, algumas esposas, desculpe, que ela olha para o marido só como aquele camarada que coloca o alimento para dentro de casa. Ela não se preocupa, falando do nosso contexto, com o ministério dele, ela não se preocupa como ele vai para o culto, ela não se preocupa como está a vida sentimental, ela não se preocupa exatamente com nada. De tal forma, maridos que olham para a esposa e vê na figura da esposa uma doméstica, uma dona de casa. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem vida sexual ativa, está vivendo um repúdio dentro do casamento. Por quê? Porque não consegue compreender o sentido de unidade. Escute isso aqui, irmão, olha como isso aqui é importante. As decisões, elas sempre devem ser tomadas em conjunto, sempre. É certo que não vão ser sempre. Quem aqui nunca tomou uma decisão sozinho e só depois contou para a esposa? Quantas esposas aqui já tomaram inúmeras decisões e depois falaram para o marido assim, não, eu fiz isso, porque se eu te contasse, tu não ia deixar, sim ou não?
Primeiro um exemplo, olhe para mim aqui, por favor. Eva. Você já pensou se Eva tivesse perguntado para Adão antes? Eu sei que estava tudo determinado e tal, beleza, mas vamos usar esse exemplo aqui. Adão, olha, a serpente está dizendo, não, ela tomou a decisão, comeu e depois deu para ele. Em contraponto, eu olho para Noé, e vejo Noé tomando uma decisão, juntamente em unidade com a mulher, com Sem, Cã, Jafé e com as 3 esposas dele. Qual foi o resultado da decisão de Eva sozinha? Destruição e morte. Qual foi o resultado da decisão de Noé em conjunto? Salvação para toda a sua casa. Outro ponto, escute, Moisés, ele perguntava para quem? Para o líder de cada clã, para os anciãos, para o chefe de cada tribo. Outro ponto, o Sinédrio no tempo de Jesus, todos eles tomavam decisões em conjunto. Paulo sempre consultava todos os fundadores de igrejas e parceiros de obra missionária. Por que você acha que você tem que tomar sua decisão e depois de ter tomado a decisão, só consultar a mulher? Eu já fiz mesmo. As decisões precisam ser tomadas em conjunto. Agora escuta, olha aqui, vai ser difícil essas decisões serem tomadas em conjunto em alguns momentos, porque eles não falam línguas iguais. Eles falam línguas, ainda estão vivendo aquele embate dentro do casamento. Outro ponto, é muito importante que o casal, além de tomar as decisões juntos, escute, para de usar esse argumento que tu é cabeça, que tu é sacerdote, isso não dá certo. Outra coisa, essa decisão errada, olha como isso aqui é importante, irmão, essa decisão tua errada, que tu tomou sozinha, que tu não consultou, para de ser egoísta, porque quando sofrer, vai sofrer tu e o clã. Uma decisão que eu tomo errada, sofre a Sandra, sofre a Sara e sofre a Isabela. Uma decisão que a irmã Sandra tomar errada, sofre eu e sofre as nossas filhas. Então eu tenho que pensar nos meus filhos. Eu como pastor, vamos pegar esse exemplo aqui. Uma decisão que eu tomar errada aqui na frente dessa obra, a igreja sofre ou não sofre? Sofre. É por isso que tem um ministério. Eu tenho que reunir com o ministério as coisas mais importantes que eu não posso tomar. Algumas coisas eu posso tomar decisão sozinha, mas outras coisas não. Eu tenho um ministério para dizer assim, o que é que vocês acham? Vamos fazer uma votação, a maioria vence. É assim que funciona. E se a gente for olhar dentro de todos os contextos, dentro de uma empresa tem um conselho, dentro de uma família tem que ter unidade, em todas as classes vai ter que ser tomada essa decisão por unidade. Se tomar sozinho é muito perigoso. Por quê? Se errou, todo mundo se lasca. Se acertou, todo mundo é beneficiado. Então eu como sacerdote, eu não tenho esse direito de errar. Pastor Josué Gonçalves fala essa expressão que é conhecidíssima no nosso meio. Nenhum sucesso, quem sabe o resto? Justifica o fracasso de uma família. Então, tem pessoas que decidiram agir por conta própria. Ele olha para mim aqui, ele olha para a esposa dele, e ele vê que ela é inferior, ele vê que ela não consegue tomar decisão, ele não consegue ver nela um papel de auxiliadora, e ele se dá ao luxo de tomar a decisão sozinho. Resultado? Vai quebrar a cara ele, vai quebrar a cara a esposa, vai quebrar a cara os filhos, e depois vai sofrer junto. Amém ou não amém? Olha como isso é importante. Outro ponto, muito importante aqui. Tem mais um ponto aqui. A verdade é que todos nós temos dificuldade de ouvir um ao outro. Se você consegue já ouvir o seu esposo, sem questionar, sem reclamar, sem falar, amém. Mas nós temos essa dificuldade de escutar um ao outro. E cada casamento está num nível de ajuste. Amém ou não amém? Tem casamento, meu irmão, que eu vou usar uma palavra chula aqui, que o negócio vai para cima mesmo. É panelada, é vassourada, tu não vai, tu é desgraçado, tu é bandido. É de nível a nível. Tem casamento que eles não conseguem sentar sem brigar. Tem casamento que o casal não consegue sentar sem discutir. Tem casamento que o casal não consegue sentar sem se ofender. Assim, de outra forma, tem casal que não concorda, mas fica de boa. A mulher já apanhou tanto na vida que ela sabe que aquilo... Outra coisa, irmão, você vai ter 2 trabalhos, pergunte qual. Tu vai ter que xingar, depois tu vai ter que pedir perdão. Porque não dá para separar. Se você segue a Bíblia e você é um cristão tradicional, esse camarada já me fez muita raiva, tu vai passar raiva até Jesus voltar, se ele não mudar. Porque a raiva dele não dá respaldo para o teu divórcio. Então eu tenho que aprender a conviver e a entrar nesses ajustes.
Olha esse ponto aqui que é muito importante também. Desentendimentos e a forma correta de falar. Estou caminhando para o final, tenho 9 minutos. Escute, esses desentendimentos, com certeza, sem sombra de dúvidas, eles irão acontecer. Não interessa se você é crente 15 anos, não interessa se você é crente 20 anos, não interessa se você tem 10 igrejas, não interessa se você é pastor, não interessa. Em algum momento vai acontecer desentendimento. Amém ou não amém? Tem gente que, uma vez um pastor falou, numa congregação onde nós estávamos, que ele nunca brigou com a esposa dele. Mentira, irmão, isso é mentira. Nem que seja no pensamento ele brigou com ela. Isso é mentira. Vai haver desentendimento. Amém ou não amém? Beleza. Só que a forma como nós iremos agir com esse desentendimento é que vai determinar como é que as coisas vão andar. Por exemplo, a gente vai precisar aprender a tratar de forma rápida, de forma o quê? Tem pessoas que têm um desentendimento aqui e ficam semanas sem se falar. Meu irmão do céu. E olha como é a farsa. Eles estão brigados dentro de casa, aí chega um casal de amigos para visitar. Quando o casal bate na porta, ele olha para ela e fala assim: olha, vamos falar na frente dele, mas nós estamos brigados. Viu? Aí o casal entrou na casa, serviram café, comeram, riram, brincaram. Meu irmão, dignos de Oscar. O casal saiu, não fala comigo. Não quero papo contigo. E sabe por que foi a briga? Pergunte por quê. Porque ele colocou mais açaí na tigela dele do que na dela. Tu acha que não acontece o fight por causa de açaí? Eu e a irmã Sandra já brigamos diversas vezes por causa de comida. Diversas vezes por causa de comida. Mas eu aprendi a tratar rápido, né? Eu brinco com ela que eu sou copeiro, né? Eu tenho que experimentar a comida delas para ver se não tem veneno. Se morre primeiro eu. Então eu vou comendo a comida de cada uma delas. Fazia isso outro tempo, estou liberto agora dessa prática. Mas preste atenção aqui, de verdade. Então eu preciso aprender a tratar isso de forma rápida e eficiente. Gente, eu estou falando sério. Aí priva o marido de sexo, abre brecha para o marido estar vendo pornografia, abre brecha para o marido estar fazendo o que não deve, abre brecha para o marido estar conversando o que não deve. Por quê? Porque não tem entendimento de tratar algo com um ajuste rápido e eficaz. Olha o que a Bíblia diz: que não se ponha o sol se vocês estiverem irados um com o outro. A demonstração bíblica é: brigou de manhã, beleza, até 18 horas vocês vão ter que conversar. Não são dois crentes? Fala comigo, crente. Não são dois crentes? Não são duas pessoas maduras? Não são dois homens que seguem os ensinamentos de Cristo? Então por que não segue? Porque a tua natureza ainda fala mais forte. Se tu se rebaixasse um pouquinho aquilo que a Bíblia diz, oh glória, e falasse: não, eu não quero. E olha que coisa linda, você não precisa querer, você só precisa obedecer. Porque a gente não quer. Quando a gente está com raiva, o que é que a gente quer? Não pode, né? A gente quer brigar, a gente quer bater, a gente quer xingar. Tem pessoas que não batem com a mão, mas batem com a boca, que é pior do que... Sim ou não? A gente quer fazer isso. Mas a Bíblia ensina o quê? Engole seco. Olha aí, 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos, 4 carneirinhos. Engole seco. Irmão, olha o exemplo que as Escrituras vai nos dar sobre isso. Olha como isso aqui é lindo. Estou terminando. Vou falar uma frase aqui muito linda para vocês. Preservar a unidade não significa nunca se desentender, abre aspas, mas saber manter o relacionamento quando isso acontecer. Bora mudar de tática? Quando teu marido te perturbar, e eu sei que ele te perturba muito, faz um carinho para ele. Pastor, não consigo, tem oração amanhã para você vir treinar aqui. É mesmo, porque o que vence carne é oração. Tu acha que o WhatsApp vai ajudar tu a vencer tua carne? Por exemplo, eu te digo, se tu for buscar força em rede social, tu tende a virar uma feminista, porque tu vai estar passando rios lá e vai estar uma mulher lá dizendo que ela não faz nada pro marido dela, que ele é um safado. É o que o mundo ensina. Aí eu te pergunto, tu vai querer seguir o mundo, as feministas, ou tu vai querer seguir a Bíblia? Está aí o resultado de quem vira feminista. E está aqui o resultado de quem segue a Bíblia. Pega um lar de alguém que segue a Bíblia e pega um lar de alguém que é feminista. Joga numa balança.
e faça a prova dos 9. Veja qual é o lar ajustado, veja qual é a família feliz, e contra fatos não há argumentos. Então escute isso aqui, pastor, a forma de falar, penúltimo tópico, a forma de falar. Esse aqui é um ponto crucial, porque não é só o que você fala, não é só o quê? Mas é também o que o outro entende. Todo tempo é crítica, é crítica contínua, é reclamação repetitiva, é cobrança. Isso não vai ajudar. Ô camarada, machão, brutão, poderosão, sacerdotão, anjão, fogão, solta um elogio, meu irmão. Diga que a roupa está cheirosa, diga que a comida está boa, diga que a casa está bonita. Fale. E nunca está bom, e a mulher se acabando lá, e não, está sujo aqui, não, essa roupa não está do jeito que eu quero, essa cueca está suja, ô miserável, ela está lavando ainda para ti. Todo tempo crítica, de cima de crítica, isso vai trazer desgaste, desajuste. Aí escuta, ele não sabe, mas ele está todo culto aqui, toda oração ele participa, toda vigília ele vai atrás. Ô glória, não sobe a tua oração, irmão. Tem que primeiro consertar dentro. Conserta primeiro dentro, depois vai para fora. Amém ou não amém? Olha só, outra coisa, como é que eu devo falar? Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada como sal, para que saiba como deve responder a cada... Como é que tem que ser o sal na comida? No ponto, meu irmão. Não pode faltar e nem pode... Só que ele fala que a comida tem que ser como o sal, não como o veneno. Tem marido que se ele morder a língua ele morre. Tanto veneno que tem na boca dele. Tem mulher, você pensa que não vai cortar para aí também, é? Que se ela morder a língua dela, já era. Olha aí, dá uma glória aí, irmão. Aleluia. Devemos fazer o que Jesus falou. O pastor Luciano Subirá, ele dá um exemplo da esposa dele. Ele disse que ele começava a criticar muito a esposa, e a esposa, quando vinha falar, ele olhava para ela e dizia assim: isso é psicologia barata. Ele falou que um dia ele foi orar. Foi fazer o quê? Deus fala em oração. Ele foi orar ao Senhor, e o Senhor exortou ele, dando o exemplo da igreja do Apocalipse. Ele falou: Luciano, faz com ela o que eu fiz com as igrejas quando tu quiser criticar. Ele disse: olha, primeiro eu dei um elogio, depois eu dei uma correção, e eu terminei com um elogio. Isso ele fez com todas as igrejas. Se tu chegar já com a crítica, meu irmão, vai na manha. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu não consigo. Tu consegue, tu é crente. Ponto importante: nenhum casamento sobrevive só de elogio. A gente é falho e a gente precisa de correção. Tem o momento do elogio e tem o momento da correção. Contudo, a gente não precisa ser grosseiro, bruto e desrespeitoso. Tem gente que pensa que ser sincero é ser bruto. Ah, eu sou sincero. Tu é bruto. Viu? E Deus não está falando disso. Olha, consequência na forma de falar. Rapidamente. Levítico capítulo 15, e a gente termina aqui. Ou Provérbios capítulo 15, versículo de número 1. Para a gente terminar. Todo mundo no 3. 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a... Se a mulher já está com raiva, passou o dia todinho trabalhando, limpando roupa, varrendo casa, fazendo comida e tudo ao mesmo tempo, só elas têm esse dom. Dão glória, é incrível. Aí o camarada, ela chega e a mulher começa. Ela só quer que tu fale o I. É só o que ela quer. Ela não quer que tu fale nem um A, nem um B. Ela quer só o pingo do I. Quando tu fala o pingo do I, acabou, meu irmão. A guerra começou. Aqui a gente tem dois exemplos. Juízes capítulo 8 e Juízes capítulo 12. O exemplo é de Gideão e o outro exemplo é de Jefité. Presta atenção aqui, rapidinho. Gideão foi pelejar, venceu a guerra. Quando ele voltou, coloca para mim Juízes 8, 2 e 3. Juízes 8, 1. Por favor, dois exemplos de como falar e consequências de como eu falo. Está aqui, ó, Juízes capítulo 8, versículo 1.
Então os homens de Efraim, quem? Olhem para mim, os dois exemplos, tanto de Gideão como de Jefité, são com os efraimitas. Os efraimitas, eles são totalmente bronqueiros nessas passagens aqui. Gideão saiu para pelejar e não convidou os efraimitas. Aí ele disse assim, ó: então os homens de Efraim disseram a Gideão: o que é isso que tu fez conosco? Não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas. E discutiram fortemente com ele. Verso 2 até o 3. Porém, ele lhe disse: o que mais eu fiz? Olha o que Gideão fez. Gideão poderia dizer assim: eu não estou nem aí, vocês não foram, Deus me deu vitória. Ele pegou e contrapôs com uma palavra branda. Ele disse assim, ó: agora, o que mais eu fiz agora do que vocês? Não é o fato que os poucos cachos de uva debaixo de Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês, os príncipes do Mediadito. Rapaz, quem sou eu perto de vocês? Vocês venceram, foi reis. Quem é a minha tribo perto da tribo de vocês? A Bíblia diz, olha o final do texto: depois dele dizer isto, abradou-se a ira deles, porque a palavra branda, ela acalma a... Pastor, eu não sou manso. Estamos no mesmo barco, irmão. Estamos no mesmo barco. Amém ou não amém? Em contraponto, Jefité foi, o Nery acabou de falar dele, venceu uma guerra, e os efraimitas vieram com a mesma fala: por que tu não levou a gente? O que aconteceu? Sabe o que foi que ele fez? Ao invés de usar a técnica de Gideão, ele instigou. Resultado, coloca só o versículo de número 6, Juízes 12, 6. Olha o resultado de uma palavra. 12, 6. Assim naquele tempo, último parágrafo, assim naquele tempo foram mortos 42 mil efraimitas. Você viram o resultado? A palavra banda acalmou, trouxe paz. A palavra de confronto matou 42 mil efraimitas. E aí, vai querer enfrentar? Bora ver se a tua boca é pior que a minha. Olha, eu sou crente, mas a minha língua não é convertida. E o negócio começa. Eita glória. E faísca daqui, faísca de lá. Eu vou orar para Deus te matar. Oração de macumbeiro. Eu vou orar para Deus te matar, tu vai ver. Eu vou contar para o pastor para ele tirar o teu cargo. Quando poderia chegar: meu amor, eu errei. Eu faço isso, irmão. Aí minha esposa de prova. Eu perturbo muito ela. Perturbo. Mas não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer quando estou errado. Fala: minha filha, eu errei. Me perdoe. Eu não vou fazer mais. Eu sei que eu vou fazer, mas às vezes eu não vou fazer mais. Vou tentar mudar. E ela, de tal forma. Por quê, irmão? Porque nós temos responsabilidades. Primeiro para as nossas filhas, depois para a igreja. Depois que nós somos servos de Cristo, nós temos princípios a cumprir. Eu não posso deixar que o meu orgulho, que o meu ego, que o meu querer, que a minha carne tome decisões onde eu posso olhar para a Bíblia e aprender com Cristo como lidar. Sabe por que o teu casamento está desajustado? Porque você lutou com as suas forças. Sabe por que o teu casamento desajustou? Porque você não ouviu aquilo que Cristo te ensinou. Porque você não ouviu aquilo que o teu pastor te ensinou. Porque você não ouviu aquilo que a Bíblia te ensina. E o que aconteceu? Desajustou. Mas a palavra boa nessa noite é: tem jeito. Oh glória. Tem jeito, irmão. O que vai acontecer, pastor? Você vai ter que começar do zero. Outra coisa, quando você orar assim, ó: Deus me dá paciência, Deus vai mandar um problema. Nunca ore, me dá paciência de Jó. Nunca ore assim. Nunca ore assim. Me dê a fé de Abraão. Nunca ore assim. Você não tem capacidade de passar o que Abraão passou e o que Jó passou também. Senhor, me ensine a trilhar todos os caminhos. Gideão com sabedoria conseguiu abrandar o coração dos efraimitas. Jefité se achou na razão, foi se defender, e 42 mil vidas jorraram seu sangue. Aprende, irmão, com Jesus. Não é com o pastor não, aprende com Jesus.
Aprende com a Bíblia Sagrada, aleluia, que o Espírito traga esses textos na hora do fight. Quando vier o fight para acontecer, aí o Espírito Santo vai, Gideão, oh glória, olha Jefité derramou sangue, cuidado. Tem discussões. Quer que eu diga uma coisa para os homens aqui rapidinho para terminar com chave de ouro? Mulher não esquece. Olhe para mim aqui. Não, mulher não esquece. Não esquece, cara. Por exemplo, tu errou com ela. Aí a esposa Francinei dando um beijinho nele ali, ó. Olhe para mim aqui. Tu errou com ela 10 anos atrás. Quantos anos? Numa padaria. Não estou falando de mim não. Estou dando um exemplo. Olhe para cá. Que alguém pode pensar que eu estou falando de mim. Aí passa um tempo. Passou 10 anos. 10 anos. Quanto tempo? Aí aconteceu alguma situação, houve um desentendimento, porque tu lembra, meu irmão. Cara, isso é muita loucura isso, velho. Isso é muita onda isso. E uma mente dessa, não tem HD no mundo que ponha numa mente dessa. Ela vai cavar 10 anos. Aí o marido, já a mente do marido parece que ele esquece de tudo, né? Aí ele vai, peraí, o que foi que eu fiz? Não, minha filha, faz 10 anos que isso aconteceu. Mas tu fizeste. Oh meu Deus amado, Jesus, tu és fiel. Conclusão, irmão, levante a sua mão. Que Deus nos ensine a comunicar, a manter a unidade do lar, a manter a família em unidade, para nós sermos o quê? Abençoados. Amém? Tem algumas pessoas que precisam tomar decisões. Olhe para a Bíblia, procure na Bíblia, procure pastores sérios. Tem pastor Josué Gonçalves, tem pastor Mac Anderson, tem muitos pastores que podem auxiliar você a ter direcionamento para a sua família. Ao invés de você estar gastando tempo com tanta coisa, procura um livro para você ler sobre família, viu? Procura te aperfeiçoar e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Nos ensina a viver em unidade, que possamos suportar uns aos outros em amor. É isso que a tua palavra diz, que possamos ser bênção para nossas esposas, de